cultura woke entrou em cena com o sonho de dar voz aos oprimidos, de corrigir erros do passado e de promover uma inclusão verdadeira. Era uma bandeira de liberdade e empatia, defendida por aqueles que acreditavam em um mundo onde todos poderiam ser ouvidos e respeitados. Mas ao longo do tempo, essa promessa começou a tomar uma forma diferente. Uma forma que muitos não esperavam. As vozes que questionavam, que discordavam, começaram a ser caladas. As ideias que saíam da linha eram varridas para longe. E o cancelamento se tornou a nova arma. A liberdade que tanto se defendia foi substituída por uma nova prisão. Uma prisão mental, onde pensar diferente virou um risco. Onde cada palavra pode levar a um linchamento público. Se você ousar questionar ou discordar, a reação é rápida e implacável. A pergunta é, isso realmente tem a ver com justiça e inclusão? Ou estamos sendo manipulados por uma agenda que só tolera um tipo de pensamento? Basta olhar ao nosso redor. O entretenimento, a mídia e as redes sociais se transformaram em campos de batalha ideológicos. De repente, filmes, séries e publicações carregavam uma cartilha invisível, uma lista do que é correto pensar e sentir. No meio disso tudo, o público começou a se perguntar: por que será que essas histórias tão programadas estão perdendo a força? Talvez porque, no fundo, as pessoas estejam cansadas de serem instruídas sobre como devem ver o mundo, como devem se sentir. Essa mudança ficou ainda mais evidente no mundo do cinema, onde as regras do jogo foram redefinidas. A partir de 2024, o Oscar exige que, para concorrer ao prêmio de melhor filme, o filme precisa cumprir uma série de requisitos de diversidade. Diretores, roteiristas e produtores agora precisam adaptar suas histórias a esses critérios, preenchendo uma espécie de checklist de representatividade para serem dignos da estatueta, como se a arte pudesse ser reduzida a uma fórmula, a uma lista de pré-requisitos ideológicos. O cinema, uma das expressões mais autênticas da humanidade, de repente se vê pressionado a seguir padrões que muitas vezes sacrificam a liberdade criativa. Mas a mudança não parou nas telas. Aqui no Brasil, ela tomou a forma da cultura do cancelamento, onde qualquer um que ouse questionar essas ideias pode ser rapidamente silenciado. A busca inicial por justiça foi trocada por uma nova forma de autoritarismo, onde o diálogo foi substituído pela censura. Vozes dissonantes são apagadas, e a pressão para pensar igual a eles é imensa. Qualquer desvio pode resultar em isolamento, humilhação e até em perda de oportunidades. E então surge a grande pergunta: por que tantas empresas, influenciadores e instituições se apressam a adotar essa agenda, mesmo sabendo que muitas vezes ela vai contra o que o público realmente quer? Estamos testemunhando o nascimento de uma nova forma de controle, uma que promete igualdade, mas entrega intolerância para quem pensa diferente. Para entender o que realmente significa o movimento woke, precisamos voltar no tempo às suas raízes. O termo woke vem da palavra em inglês wake, que significa acordado. Ele surgiu nas lutas pelos direitos civis dos Estados Unidos, especialmente na resistência ao que eles chamam de brutalidade policial contra a população negra. Naquela época, estar acordado era algo poderoso. Significava enxergar as injustiças que passavam despercebidas pela maioria. Era ter a coragem de ver a opressão que atingia, em especial, as minorias raciais. Com o passar dos anos, o termo woke começou a se expandir. Deixou de ser apenas um símbolo da luta racial e passou a representar uma postura de vigilância contra qualquer forma de opressão. Questões de gênero, identidade sexual, igualdade racial e até causas ambientais foram integradas a essa ideia de acordar para as injustiças ao nosso redor. Ser woke virou um símbolo da consciência social moderna, uma bandeira para quem desejava estar ao lado da justiça. A cultura woke tem uma base forte em uma bolha bem específica, composta principalmente por universitários, jornalistas militantes e jovens de classe média alta que, muitas vezes, rejeitam as imposições tradicionais da sociedade. Essa bolha inclui aquele perfil típico de adolescente ou jovem adulto que cresceu com certo conforto e agora se vê em uma missão de mudar o mundo. Para muitos, o foco dessas lutas não está em resolver problemas práticos, mas em fazer barulho por mudanças que, para a maioria das pessoas, soam distantes da realidade cotidiana. Esses militantes woke, geralmente vindos de ambientes onde o contato com os desafios do dia a dia é limitado,
querem reescrever regras culturais e linguísticas por ideologia, e não por necessidade. Para eles, a linguagem e as tradições sociais precisam ser redesenhadas para atender às suas visões de justiça e inclusão. Em contrapartida, o brasileiro médio, que lida com uma rotina pesada, que acorda às 5 da manhã para trabalhar, chega em casa às 7 da noite e se preocupa com problemas bem práticos, como pagar contas, segurança e saúde, está mesmo interessado em usar termos como todes ou se envolver nessas disputas ideológicas? Para muitos, isso parece algo distante, uma pauta que não conversa com as necessidades reais do dia a dia. Ainda assim, essa parcela silenciosa da sociedade ainda acaba sendo pressionada por essa minoria barulhenta e muitas vezes agressiva, que dita o que é ou não é aceitável. No fundo, ninguém quer arriscar ser rotulado como racista, homofóbico ou transfóbico, então acabam concordando, mesmo que essas questões passem longe de suas realidades. É irônico pensar que quem está à frente dessas causas, grupos que têm tempo e energia para discutir esses temas e brigar nas redes sociais, vive um cotidiano muito diferente da maioria dos brasileiros. Para eles, é fácil exigir correção ideológica, mas essa batalha está cada vez mais desconectada das preocupações práticas de quem só quer uma vida melhor e mais digna. Nos últimos anos, parece que as grandes corporações resolveram que a melhor estratégia é se jogar de cabeça na agenda woke. Em vez de apenas vender seus produtos, agora elas querem mostrar o quão conscientes são. Como? Bom, a Disney achou uma ótima ideia transformar a Pequena Sereia em uma sereia negra, como se isso fosse revolucionar o entretenimento. A Bud Light decidiu que colocar uma pessoa trans numa propaganda de cerveja era exatamente o que o público esperava. E claro, a Gillette entrou na onda e começou a ensinar aos homens sobre masculinidade tóxica. Será que essas empresas estão realmente preocupadas com inclusão e diversidade? Ou existe algo mais por trás dessa virtude toda? A verdade é que, por trás dessas decisões, existe um jogo bem mais complexo acontecendo. Tudo isso gira em torno de uma sigla poderosa, ESG, Environmental, Social and Governance. Em português, ambiental, social e governança. Esse conceito se tornou uma verdadeira máquina de dinheiro no mundo corporativo moderno. Porque aqui, o objetivo não é só vender produtos, mas vender uma imagem, um selo de empresa alinhada aos valores progressistas e conscientes da sociedade. O ESG virou um critério que mede o quanto a empresa supostamente se preocupa com questões ambientais, sociais e governamentais. Mas aqui está o ponto. Essas métricas são subjetivas, moldáveis e podem ser manipuladas facilmente. E quem comanda o jogo? Uma das maiores e mais poderosas entidades de investimento do mundo, a BlackRock. Ao longo dos anos, a BlackRock percebeu que o mercado estava de olho em empresas que mostrassem esse tipo de preocupação. Não era só uma questão de lucro, mas de reputação. E então a BlackRock entrou com força nesse mercado, comprou participações em várias empresas e desenvolveu seu próprio sistema de pontuação ESG, definindo na prática o que é considerado bom e correto no mercado financeiro. Agora vamos falar sobre essa pontuação. A metodologia por trás dela é completamente subjetiva. Entre os 155 fatores que eles analisam, tem coisa como comportamento corporativo, que nada mais é do que o quanto a empresa adere ao progressismo. Outros fatores? Contratação baseada em raça, cor e gênero. E uma estrutura hierárquica diversa. Tudo para marcar pontos e agradar o sistema. E é aí que entra toda essa onda de campanhas que para muitos soam forçadas e até contraditórias. Porque no fim das contas não é sobre autenticidade, é sobre saber jogar o jogo. E nesse jogo quem não joga está fora. Eliminado, cancelado, silenciado. Quando o assunto é poder e dinheiro, a ideologia woke vira só uma peça num quebra-cabeça muito maior. Essa é a nova realidade. As grandes corporações estão sendo moldadas não pela eficiência, mas pela obediência a essas normas ditadas pela elite woke. É uma ferramenta de controle silenciosa, que dita o que é bom e o que não é no mercado global. Uma das maiores contradições da cultura woke está no seu próprio discurso de tolerância. Em teoria, o movimento prega a inclusão, dar voz às minorias, mas na prática, esse discurso de tolerância muitas vezes acaba virando o oposto. Intolerância pura. Quem não segue a cartilha woke à risca é taxado com rótulos pesados como fascista, racista ou homofóbico, o que cria uma polarização extrema. O que era para ser uma abertura ao diálogo virou uma forma de repressão. Ironicamente, o movimento que nasceu para dar voz aos oprimidos
agora oprime quem ousa discordar. E essa contradição não para aí. Outro ponto que expõe o lado hipócrita da cultura woke é a diferença entre discurso e prática de algumas empresas que se auto-intitulam inclusivas. Muitas das grandes corporações que promovem valores de justiça social, diversidade e responsabilidade ambiental em países como os Estados Unidos e Europa, seguem operando em regiões onde esses mesmos valores simplesmente não existem. Elas pregam inclusão e justiça social no Ocidente, mas mantêm operações em países com regimes autoritários, onde violações de direitos humanos e degradação ambiental são comuns. Ao mesmo tempo em que falam de diversidade e equidade no Ocidente, essas empresas estão muitas vezes lucrando em lugares onde trabalhadores vivem em condições precárias e sem direitos básicos, e onde o impacto ambiental passa longe de ser controlado. A Nike é um exemplo clássico. A marca se posiciona como defensora de causas sociais e diversidade, e não perde a oportunidade de mostrar isso. Nos Estados Unidos e na Europa, a Nike apoia abertamente movimentos como Black Lives Matter e celebra a diversidade em suas campanhas publicitárias, criando uma imagem de marca consciente. Mas por trás das câmeras, a realidade é outra. A Nike é frequentemente criticada por manter fábricas em países como China e Vietnã, onde há várias denúncias de condições de trabalho abusivas e exploração de mão de obra barata. Além disso, existem acusações de uso de trabalho forçado em Xinjiang, na China, região marcada pela repressão à minoria uigur. Esse duplo padrão, apoiar causas sociais de um lado, enquanto ignora condições desumanas do outro, é uma das maiores contradições entre o discurso woke e a prática real de algumas dessas empresas. Com o tempo, esse duplo padrão começou a se tornar mais evidente para o público. As pessoas perceberam que, para muitas dessas empresas, o discurso woke não passa de uma estratégia de marketing conveniente, uma fachada para conquistar o público e aumentar o lucro. Falar de justiça social enquanto se ignora a exploração em outros mercados só fez crescer o questionamento sobre a autenticidade desse movimento. Para muitos, a cultura woke está se tornando menos uma luta por causas reais e mais uma ferramenta para manter uma imagem conveniente, enquanto os problemas estruturais, de fato, continuam intocados. Um dos principais motivos para o cansaço com o movimento woke foi a saturação da cultura do cancelamento, que virou uma arma para silenciar todo mundo que não estivesse 100% alinhado com a agenda progressista. Esse ambiente ficou tão contaminado que muita gente que antes simpatizava com as causas foi se afastando, porque em vez de diálogo, a sensação era de um tribunal público constante. Outro ponto que pegou foi a desconexão do movimento com o mundo real, enquanto muitos brigavam por pautas de linguagem e identidade, como pronomes neutros e novos termos inclusivos. Para quem enfrenta a realidade do dia a dia, como arranjar emprego, pagar contas e viver com mais segurança, essas pautas são totalmente inúteis. E não parou por aí. O foco em gestos simbólicos começou a irritar. De repente, empresas trocavam logo por bandeiras coloridas em datas específicas, ou celebridades adotavam discursos inclusivos. Mas todo mundo sabia que na prática era mais para manter a imagem do que para causar mudança de verdade. Ficava com cara de show de virtude, e deixava a sensação de que estavam apenas evitando críticas, sem querer transformar nada concreto. Nos ambientes de trabalho, a situação ficou quase surreal, com a caça às chamadas microagressões. Para quem não conhece, microagressões são aquelas ofensas sutis, entre muitas aspas, que muita gente nem percebeu que eram ofensivas até alguém apontar. É o tipo de coisa como perguntar a alguém: de onde você é? Talvez pelo sotaque ou por alguma outra característica física, o que aparentemente é uma forma oculta de xenofobia. Até o clássico meninas e meninos em uma reunião pode ser considerado ofensivo, já que ignora aqueles que não se identificam com esses termos. Em vez de facilitar o ambiente, essa obsessão em identificar agressões invisíveis gerou um clima tenso onde qualquer comentário simples pode ser tratado como uma falta de respeito. Até mesmo as próprias empresas, que no começo tentaram surfar nessa onda para parecerem modernas, começaram a ver que isso estava se voltando contra elas. Campanhas publicitárias que forçavam a barra acabaram cansando o público, que já não comprava mais esse discurso vazio. Então, depois disso tudo, dá pra ver no que deu a cultura woke. Começou querendo mudar o mundo e acabou criando um clube de cancelamento e de imposições sem fim. Um movimento que era pra ser sobre inclusão virou uma patrulha ideológica, onde ninguém pode pensar fora da linha. Se você achou esse vídeo revelador, espera só para ver o que a BlackRock está fazendo nos bastidores. Sabia que essa gigante financeira tem mais controle sobre o seu futuro do que você imagina? É só clicar nesse vídeo que aparece aí na sua tela, onde revelamos o poder absurdo dessa gigante financeira que molda as suas escolhas e decisões globais. E lembre-se, não aceite o óbvio. Forge sua própria verdade.